Apocalipse, o comentário de Apocalipse, li ele todinho, capítulo 22 agora, para finalizar o livro, né? A Árvore da Vida e conclusão, Apocalipse 22, 1 ao 21. 22. Ele me mostrou o rio da água da vida, que, brilhante como cristal, emana do trono de Deus e Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez a cada mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações, e já não haverá qualquer maldição. E o trono de Deus e do Cordeiro está nela, e seus servos o servirão. E contemplarão sua face, e seu nome estará em suas frontes. Ali não haverá noite, e não precisam de luz da lâmpada e da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos o que em breve deve acontecer. E eis que venho em breve, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, que sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não faça isso, eu sou conservo seu e de seus irmãos, os profetas, e de quantos guardam as palavras deste livro, adore a Deus. E me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o malfeitor a fazer o mal, e continue o mundo a ser imundo, e o justo continue a praticar. O imundo a ser imundo, o justo continue a praticar justiça, o santo continue a ser santo. Eis que venho em breve, comigo está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todos quantos amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei-lhes meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a radiante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. E aos que ouvem, digam: venha. E todo aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, receba gratuidade da árvore da vida. Eu testifico a todos quantos ouvem estas palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar-lhe algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, as quais estão descritas neste livro. Aquele que testifica destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A árvore da vida. Os primeiros 5 versículos do capítulo 22 são parte da seção anterior e não parte da conclusão. Pertencem à descrição da Nova Jerusalém, onde o trono de Deus emana um rio que comunica a vida com a árvore da vida junto às margens. Nessa seção se encontram referências conclusivas ao trono sediado na cidade
e a cessação da noite e a luz divina que brilha para sempre. Os santos desfrutam plenamente da beleza da nova criação, na qual reinam eternamente. Aqui está um quadro do novo jardim do Éden. A revelação de Deus começa com Adão e Eva no paraíso, com a árvore da vida e um rio para regar este jardim. E sua revelação se encerra com um quadro dos redimidos, nesse jardim renovado com a árvore da vida e o rio da vida fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Eis o céu na terra. Em umas poucas linhas, um autor anônimo expressou a ideia de que estar com Jesus é realmente céu. O céu, a luz do céu, é o rosto de Jesus. A alegria do céu é a presença de Jesus. A melodia do céu é o nome de Jesus. A atividade do céu é o serviço de Jesus. A harmonia do céu é o louvor de Jesus. O tema do céu é a obra de Jesus. Paulo o expressa de forma sincera. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Versículo 1. E ele me mostrou o rio da água da vida que brilha como cristal, emana do trono de Deus e do Cordeiro. O pronome ele aponta para o anjo 21.9, que recebeu a tarefa de revelar a João a cidade santa. O trono é a parte central na cidade, o qual é descrito como a fonte de vida. O trono pertencente a Deus e ao Cordeiro é a fonte do rio que fornece a água da vida. Mas a ênfase não está tanto no rio ou na água, mas na palavra vida. Jesus ofereceu à mulher samaritana junto ao poço de Jacó a água viva. João 4:10 e 7:38. Isso é, a água cuja própria essência é vida. O anjo diz a João que existe um rio com grande abundância dessa água geradora de vida, originária do trono de Deus e do Cordeiro, e que flui dele. Essa água da vida significa uma corrente de bênçãos disponíveis a todos os santos. Registrando uma antífona celestial, João escreve: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Apocalipse 7:17 e 21:6 e 22:17. Os profetas igualmente descreveram um rio que emana do templo de Jerusalém. Ezequiel representa um rio fluindo do templo que se tornou tão profundo que só podia ser atravessado a nado. 47.5. O qual era uma fonte de vida para as árvores e os peixes. 47.7. Zacarias escreve: naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém. 14.8. Da mesma forma, no alvorecer da história humana, no Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. Gênesis 2:10. Água cristalina nasce não do templo, mas do trono. Não existe templo na cidade santa. A corrente tem início no trono de Deus e do Cordeiro, respectivamente. Na câmara do trono, o Cordeiro está no trono ou no centro do trono. Mas na última das 7 cartas, Jesus convida os laodicenses a sentar-se com ele no trono de seu Pai. Isto é, o Pai e Filho, como duas pessoas divinas, ocupam o mesmo trono. João evita designar Jesus como Deus, a fim de não deixar a impressão de que ele esteja ensinando a existência de dois deuses. O Pai e o Filho são um só. João 14:20. E aqui ele assume que o Pai e o Filho é um só, né? Só que vai chegar textos que ele não consegue assumir isso. Versículo 2. No meio da rua principal da cidade e de cada lado do rio está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez a cada mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. O rio jorra passando pelo centro da rua principal mencionada no início e descrita como feita de ouro. 21:21. A descrição que João faz é compacta, contudo a imagem é clara. Seu enfoque não é na rua, mas no rio. De cada lado do rio estão fileiras de árvores, as quais ele apresenta coletivamente
como a árvore da vida. Deus plantou no jardim do Éden esta árvore, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e um querubim guardava esta árvore da vida com uma espada flamejante. Gênesis 3:24. Com o rio e a árvore da vida, João pinta um quadro de um paraíso restaurado para completar o relato bíblico da história da humanidade. Adão e Eva, expulsos do jardim do Éden, foram impedidos de tocar a árvore da vida, mas no jardim da Cidade Santa todos os habitantes têm direito de acesso a essa árvore. A árvore da vida produz 12 tipos de fruto, um a cada mês do ano. João recorre às divisões cronológicas para expressar aos seres humanos o que de outra forma seria ininteligível. Encontrando-se no limiar da eternidade, ele tem que expressar-se em termos temporais de mês e ano. A significação desta árvore, produtora de fruto, é o campo abundante. E esse alimento sustenta a vida eterna de todos quantos o comam. A última parte do versículo é problemática e as folhas da árvore são para a cura das nações. Se a sentença for interpretada no sentido de que as doenças e dores estão presentes na Nova Jerusalém, então o conceito perfeição terá perdido a validade. A fraseologia do próximo versículo, versículo 3, proíbe tal interpretação. E nunca mais haverá qualquer maldição. Alguns comentaristas consideram as palavras para a cura das nações uma referência ao efeito do Evangelho nas nações por ocasião da consumação. Mas o contexto requer uma explanação, não concernente à era evangélica, mas à eternidade. Ainda outros apresentam uma elucidação plausível, focalizando a palavra grega para cura, therapeian, e sugerem que esta palavra se refere a uma cura terapêutica, subentendida como gerando a cura, acrescentando que a linguagem é simbólica e implicitamente aponta para a maldição que repousou sobre a raça humana em relação à árvore do paraíso, o que trouxe doença, dor e morte. Mas a árvore do paraíso, restaurada, provê cura para as nações, significando que seus habitantes podem desfrutar da vida eterna, isentos de necessidades físicas e espirituais. João toma a fraseologia de Ezequiel 47:12, onde se mencionam árvores frutíferas. Seu fruto servirá para alimento e suas folhas para cura. Isso concorda com o comentário em 4 Esdras, que bônus é a revelação do paraíso e de seu fruto imperecível, fonte de perfeita satisfação e cura. 3. E já não haverá qualquer maldição, e o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos o servirão. Letra A. E já não haverá qualquer maldição. João emprestou a fraseologia de uma profecia sobre a restauração escatológica de Jerusalém. E o povo viverá nela, e já não haverá maldição, porque Jerusalém habitará em segurança. Zacarias 14:11. Depois que Adão e Eva pecaram no paraíso, Deus pronunciou maldição sobre a criação e a raça humana. Gênesis 3:17-19. E essa maldição com efeito permanece até que a restauração se concretize e todos possam livremente tomar o fruto da árvore da vida. Então, a dolorosa história do pecado e suas consequências chegará ao fim e nunca mais se repetirá. A maldição estará para sempre suspensa através da morte sacrificial do Cordeiro na cruz do Calvário. Letra B. E o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos o servirão. Uma vez mais, João menciona que o trono de Deus e do Cordeiro estará na Cidade Santa. Ele, uma vez mais e indiretamente, salienta a deidade de Cristo como sendo igual a Deus. Isso se faz evidente com o uso do pronome pessoal, seu singular, e o na segunda sentença. Deus e o Cordeiro ocupam o mesmo trono, enquanto os cidadãos da Cidade Santa, na qualidade de sacerdotes, o servirão. João expressa fraseologia semelhante em 7,15. Portanto, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles sua tenda. 4. E contemplarão sua face, seu nome está em suas frontes. A primeira sentença contém uma mensagem digna de nota
pois em toda a Escritura lemos que ninguém pode ver a face de Deus e viver. A Moisés se permitiu vê-lo pelas costas, porém não sua face. Êxodo 33, 20. Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Aqui, porém, João escreve que os santos glorificados verão sua face. Ele menciona esse fato em outro lugar, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Comparar Hebreus 12,14. Deus mantém uma relação com seu povo que é a mesma que antes da queda no paraíso, quando ele caminhava e dialogava com Adão e Eva no frescor do dia. Todos quanto têm o nome do Cordeiro e do Pai escrito em suas frontes, 14:1 o verão. O Cordeiro redimiu o seu povo e o trouxe para a presença do Pai. É através de Cristo que os santos têm o privilégio de ver Deus na eternidade. A impressão do nome divino nas frontes dos santos significa que, como habitantes da Nova Jerusalém, pertencem a Deus, exibem sua imagem e semelhança e são cidadãos de seu reino. Versículo 5. Ali não haverá noite, não precisam de luz de lâmpada e da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Este versículo é a passagem conclusiva que sintetiza o que João esteve afirmando na última parte do capítulo 21. Ao reiterar a fraseologia desta última parte, João busca salientar sua mensagem. Primeiro, ele reitera 21:25, palavra por palavra, dizendo que na nova criação, a divisão cósmica de noite e dia não mais funcionará. Zacarias 14:7. Sempre haverá luz na cidade santa, o que significa que tudo quanto pertencia à antiga criação se desvaneceu. Segundo ela, ensina que no mundo restaurado, o povo de Deus nunca mais precisará descansar e dormir. Terão energia inesgotável para servir a Deus e louvar seu nome para todo sempre. João reitera a fraseologia de 21:23 quando escreve que os santos não mais terão necessidade da luz de lâmpada ou do sol. Novamente salienta a igualdade entre Deus e o Cordeiro, afirmando que cada um deles serve como lâmpada para seu povo. Nas palavras de Isaías, o Senhor será sua eterna luz, 60.19. Em último lugar, e reinarão para sempre, é um eco da profecia de Daniel. Os santos do Altíssimo, porém, receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Daniel 7:18, ver também Daniel 7:27. João não fornece detalhes, porém, anteriormente escreveu que os santos se assentam com Cristo no trono de seu Pai. Apocalipse 3:21. 9. Conclusão. As similaridades entre o primeiro capítulo e o último do Apocalipse são notáveis. Ambas as passagens se referem à revelação de Deus, obediência à sua palavra e à identidade do Senhor e ao testemunho às igrejas. Apocalipse 1:1 está assim: Deus deu a Jesus sua revelação para mostrar a seus servos o que em breve deve acontecer, enviando seu anjo. Apocalipse 22:6 tá: o Senhor Deus enviou seu anjo para mostrar a seus servos o que em breve deve acontecer. Apocalipse 1:3 está: bem-aventurados são os que ouvem as palavras dessa profecia e que atentam para as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:7, 10 está: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:8, 17. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 1:1. Para torná-la conhecida, enviando o seu anjo a seu servo João, que testificou. Apocalipse 22:16. E Jesus lhe enviei um anjo para testificar essas coisas nas igrejas. João menciona seu nome 3 vezes no capítulo 1 e então uma vez no capítulo 22. Além disso, João no primeiro capítulo registra as palavras de Deus que o instruiu a escrever 7 cartas. A voz de Jesus é novamente ouvida no capítulo 22. O Espírito Santo fala na conclusão de cada uma das 7 cartas, mas também em 14:13 e
22, 17. O prólogo salienta a primeira beatitude e o capítulo 22 completa a série com a sexta e sétima. E finalmente em 22, 18, 19, Deus pronuncia uma advertência que é comparável a uma nota de direito autoral em um livro moderno. Em outros termos, Deus está dizendo que este livro lhe pertence e que deve ser tratado com o máximo respeito. Letra A, o regresso de Jesus. Então ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. A glória das cenas celestiais chegou ao fim. João, porém, que voltou à realidade cósmica, está ainda na presença do anjo. O texto grego reza sucintamente: e ele me disse, enquanto se faz evidente que o anjo é o porta-voz. Há múltiplas testemunhas na conclusão do Apocalipse. Ali está o anjo que dirige a João e o corrige. Também está ali o próprio João, Jesus e, por fim, o Espírito Santo e a noiva, a igreja. Ambos, o anjo e João, dão testemunho da legitimidade do livro, a qual é absolutamente fidedigna, uma vez que Deus é o seu autor. Isso não significa que, para a composição do livro, João fosse um mero instrumento literário na mão de Deus. Ele agiu como um judeu do primeiro século que usou para escrever o grego koiné falado por seus contemporâneos. E Deus usou João com seus talentos, sua visão das escrituras e sua habilidade para compor o Apocalipse. Não obstante, Deus é o autor primário e João é o secundário. Letra A, estas palavras são fiéis e verdadeiras. É uma repetição de 21:5. Ao reiterar estas mesmas palavras, João salienta sua indisputável confiabilidade. Alguns estudiosos têm tentado fazer uma reestruturação do Apocalipse para tornar o texto mais aceitável aos leitores modernos. Mas o fato da questão é que Deus, como o grande arquiteto, construiu este livro. João escreve: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos. Números 27:16. João tem em mente a obra do Espírito Santo, o qual inspirou os profetas do Antigo e Novo Testamentos, não só para falar, mas também para escrever a palavra viva de Deus. Apocalipse 19:10. 1 Coríntios 14:32. E João recorreu a ambos os testamentos para formular seus pensamentos no Apocalipse. Deus enviou seu anjo a João com o fim de mostrar os seus servos o que estavam para vir. Mas Jesus é também visto como aquele que envia. Verso 6:16. Este fato por si só ilustra, uma vez mais, a deidade de Cristo. João nota que os servos que recebem esta mensagem divina são todo o povo de Deus que implicitamente obedece à sua palavra. Letra B. O que em breve deve acontecer. Essas palavras aparecem também em 1:1 e são um eco da resposta de Daniel ao rei Nabucodonosor. 2:28 e 29, grego antigo e teode. Mas ainda, quando a mensagem seja sem dúvida urgente, em vista da brevidade do tempo, a pergunta concernente à sua eminência não pode ser suprimida. É claro que Jesus antecipou esta inquisição. A partir da perspectiva humana, o cumprimento de sua promessa parece ter sido prorrogado. Mas a partir da perspectiva divina, as coisas que foram preditas estão acontecendo inclusive agora, de modo que a consumação propriamente dita é deveras iminente. O termo em breve expressa a sóbria realidade de que a consumação está perto, quando os pecados deste mundo vil alcançarem o céu e não deixarem lugar para mais pecados entre o céu e a terra. Então o cálice da ira transborda e vem o fim. Versículo 7. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Quem é o porta-voz? Por certo, que a primeira pessoa singular do pronome eu aponta para Jesus, portanto, ele prometeu o seu regresso desde o princípio. Mas ainda quando estas palavras pertencem a Jesus, é possível interpretá-las como citadas pelo anjo. Esta é a posição de muitos comentaristas, no entanto, Cristo mesmo poderia ter falado estas palavras diretamente a João. Os primeiros cristãos no primeiro século, ao celebrarem a ceia do Senhor, terminavam o sacramento com uma oração que terminava com a palavra Maranata, vem nosso Senhor, de daqui 10:6 e 1 Coríntios 16:22. Sabiam que Jesus, como seu anfitrião, estavam espiritualmente no meio deles. Seu desejo, porém, era tê-lo de volta fisicamente. A sexta beatitude reitera, de forma abreviada, as palavras da primeira beatitude. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, e bem-aventurado aquele que lê audivelmente e aquele que ouve as palavras desta profecia e atenta para as coisas que nela estão escritas. Há uma óbvia conexão entre aquele que guarda e aquele que atenta. O texto grego tem um particípio presente em aquele que está guardando, para indicar a tarefa contínua da voluntária e jubilosamente contínua de voluntária e jubilosamente obedecer às palavras divinas escritas neste livro. E a frase, as palavras da profecia deste livro, aparece 3 vezes. Estas palavras apontam para o conteúdo do Apocalipse. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João fornece uma identificação pessoal com o pronome eu, ver 1:9. Com esforço para se certificar de que seus leitores saberão que ele, como líder espiritual bem conhecido, é de fato o autor deste livro. Ele usa a fórmula eu, o nome pessoal, para era comum em seus dias. Pois tanto Paulo, Gálatas 5:2, Efésios 3:1, Colossenses 1:23, 1 Tessalonicenses 2:18, Filemão 19. Acho que é 1:9, né? Quando Jesus a empregam, Jesus, Apocalipse 22:16. Ela também aparece na profecia de Daniel 7:15 e 8:1. O escritor é uma testemunha auditiva e visual, daí seu testemunho não tem por base a imaginação humana, e sim a revelação divina. Ele agora registra no Apocalipse tudo o que ouviu e viu, e isso não se limita à visão da Nova Jerusalém. O livro do Apocalipse inclui sua visão de Jesus, as cartas às 7 igrejas, os selos, as trombetas, as pragas, o juízo final e a Nova Jerusalém. João testifica da fidedignidade do que ele pessoalmente escreveu, comparar João 21:24. Ele cai aos pés do anjo que lhe revela essas coisas esmagadoras. Este é o mesmo fenômeno descrito em 19:10, onde João, ao visualizar o banquete nupcial da noiva e do noivo, cai aos pés do anjo. Ainda que os dois casos sejam idênticos, exceto em seu vocabulário, ocupam diferentes posições no Apocalipse. O primeiro incidente se relaciona com o banquete nupcial, em cuja ocasião a igreja e Jesus se reúnem como noiva e noivo. O segundo ocorre na conclusão do Apocalipse, quando Jesus transmite o mesmo relato por causa das ênfases. Versículo 9. Então ele me disse, não faça isso. Eu sou conservo seu e de seus irmãos, os profetas, e de quantos guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. As palavras do anjo são quase as mesmas que aquelas ditas por ele, registradas em 19:10. E ele me disse, não faça isso. Eu sou o conservo seu e de seus irmãos e irmãs que sustentam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Agora, porém, um anjo expande a sentença, adicionando as palavras dos profetas e daqueles que guardam as palavras deste livro. Balcã observa
que, portanto, a atitude do anjo de rejeitar a adoração funciona agora para reivindicar a autoridade para todo o livro. Não provinha do anjo, mas de Deus mesmo, o único a quem devemos adorar. A repetição não provém de um descuido do autor, ao contrário, provém de uma decisão deliberada de salientar a inspiração divina de todo o livro, cujo autor primário é Deus, o qual é digno de adoração e louvor. A admoestação inclui João e todo o povo de Deus. João e os profetas não pertencem a um nível separado nem estão acima dos crentes comuns. São parte destes. Deus ensina que a adoração dedicada a qualquer criatura, seja a anjo, a ser humano, a animal ou a objeto inanimado, é absolutamente proibida. Enfim, só existem duas categorias de seres no universo: o Criador e sua criação. Nada em toda a criação divina jamais pode ser posto acima do Criador e receber culto. Assim, Jesus repele Satanás só porque ele solicitou que o Senhor o adorasse. Com base na Escritura, Jesus lhe disse que somente o Senhor Deus deve ser adorado. Deuteronômio 6:13, Mateus 4:10 e Lucas 4:8. Versículo 10. E me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Uma vez mais, João evita identificar o porta-voz, que provavelmente é o anjo que fala em lugar de Jesus. Assim, a fonte primária é o Senhor, que falou a João com uma ordem negativa de nunca selar as palavras desta profecia. O lado positivo desta ordem, pois, é a de publicá-las como um documento e proclamá-las a todo o povo. A diferença entre a profecia de Daniel e Apocalipse de João é evidente. O primeiro recebe a ordem de encerrar e selar as palavras de sua profecia até o fim dos tempos, Daniel 8:26, comparar Apocalipse 10:4. O livro de João, porém, deve ser deixado sem ser selado e disponível a todos quantos queiram ler sua mensagem. Além disso, os apocalipses judaicos eram mantidos selados para os inexperientes. A palavra de Deus, porém, não está algemada, pois ela é divulgada para a concretização de seu plano e propósito. Isaías 55:11, 2 Timóteo 2:9. O tempo está próximo. Esta não é uma referência em um calendário ou a um relógio. Ao contrário, significa um momento oportuno ou tempo de decisão. As palavras são idênticas. A 1:3. De modo que na abertura e no encerramento do Apocalipse, soa a mesma nota de urgência. Deus está alertando o seu povo para que esteja preparado no fim dos tempos. Versículo 11. Continue o malfeitor a fazer o mal, continue o imundo a ser imundo, o injusto continue a praticar injustiça e o santo continue a ser santo. O método de João formular contrastes se sobressai nestas 4 sentenças. As 2 primeiras apresentam aspectos negativos e as 2 últimas aspectos positivos. A primeira e a terceira sentença se correspondem como um sucede com a segunda e a quarta, isto é, fazer mal é posto em contraste em praticar a justiça e ser imundo é oposto a ser santo, oposto de ser santo. Número 1, continue o malfeitor a fazer o mal. Número 2, continue o imundo a ser imundo. 3, continue o justo a praticar a justiça. E 4, continue o santo a ser santo. A primeira e a terceira linha salientam os feitos de alguém, enquanto a segunda e a quarta linhas enfatizam o caráter da pessoa. A segunda e terceira e quarta sentenças começam com a conjunção em que o que é característica do estilo coordenado de João escrever. No grego, os imperativos na terceira pessoa aparecem quando vezes nas sentenças caracterizado pela expressão que continue. Isso pode ser o equivalente ou de uma exortação positiva, como que o ímpio abandone seu caminho, ou do retraimento, como que ele seja. Suscita-se uma objeção a uma interpretação, ou seja, que as 4 linhas salientam a mesma ordem e por isso devem ser entendidas da mesma maneira imperativa. João, porém, dividiu a humanidade em 2 grupos: os que fazem o mal e são imundos, e os que praticam a justiça e são santos. A palavra continue, ocorrendo em todas as 4 sentenças, indica um processo contínuo. Ela conduz ou a uma vida de degradação ou a uma vida de santidade. Alguém ou cresce na graça, a estatura como cristão, ou se afunda no mais profundo abismo de entorpecimento e indiferença como pecador,
não há meio termo. O pecador e o santo ou regridem ou progridem em sua vida espiritual. O pecador regride da incredulidade para a desobediência, da desobediência para a negligência, da negligência para a apostasia e da apostasia para o embotamento do coração. O santo continua a fazer progresso em sua vida, que o conduz de fé para a prática da obediência para a alegria e da alegria para a infindável bem-aventurança no Senhor. O caráter do pecador inflexível é decididamente anticristão. O do santo, porém, é marcado pela justiça e a santidade. Há ecos no Antigo Testamento, nesta série de contrastes. No final da profecia de Daniel lemos: muitos serão purificados, alvejados e refinados, porém os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, os sábios, porém, entenderão. Daniel 12:10, comparar Ezequiel 3:27. Isso não implica que Deus fracassa ao chamar o pecador ao arrependimento. Arrependimento é sempre uma opção decisiva enquanto a pessoa está viva. Ezequiel dedica todo o capítulo à vida do justo em confronto com a vida do ímpio, e em sua conclusão ele escreve: porque não tenho prazer na morte de ninguém, declara o soberano Senhor, arrependa-se e viva. Ezequiel 18:32. Versículo 2: eis que venho em breve, comigo está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 3: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. As palavras do versículo 12 são uma confirmação do versículo precedente, versículo 11. João diz que em breve ele virá e então recompensará a cada ser humano segundo as suas obras. Mas é possível interpretar galardão como um pagamento pela obra realizada? Primeiro, a promessa do regresso de Jesus significa alegria e felicidade para o crente, porém medo e remorso para o incrédulo. Seu regresso deve ser visto contra o cenário do último juízo, quando o justo tomar posse do galardão celestial e o injusto estiver nas trevas exteriores. Segundo, na Escritura não há obras de justiça, nenhum cálculo trivial de recompensa, nenhuma contabilidade de boas obras, mas nenhuma correspondência entre realidade e galardão. O termo galardão não tem nenhuma conexão com o conceito tesouro celestial. Mateus 6,19. Porém, qualquer galardão que porventura Deus dê é com base na graça imerecida. O dom da salvação é pura graça, é imerecido e sem preço. Quando Jesus disse que ele virá em breve e seu galardão estará com ele, o que ele faz é reformular as palavras registradas nas escrituras veterotestamentárias. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Isaías 40:10, Salmos 28:4, Jeremias 17:10. Em sua carta à igreja de Tiatira, Jesus diz que retribuirá a cada um deles de acordo com seus feitos. Apocalipse 2:23. Essas passagens se referem à vinda de Jesus em seu papel de juiz de toda a terra. Jesus se identifica com a primeira e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega, e como o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nesta afirmação, em síntese, ele expressa três ideias que transmitem o conceito de que ele é eternamente divino. Note que no primeiro capítulo Deus se identifica com as letras alfa e ômega, Jesus, porém, se identifica com o princípio e o último, respectivamente. Agora, na conclusão do Apocalipse, Jesus claramente se põe em pé de igualdade com Deus, usando as mesmas palavras de identificação. Ele é igual a Deus em poder e em autoridade. 4. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Letra A. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas roupas. Com esta última e sétima beatitude, Jesus se dirige aos santos na terra, denominando bem-aventurados aqueles que lavam suas roupas. Sua intenção é dizer que suas roupas estão sujas por causa do pecado, o qual só pode ser removido pelo sangue de Cristo. O verbo lavar é um particípio no tempo presente para indicar que o pecado é uma agência poluidora contínua que necessita de repetidas purificações. Anteriormente, João registrou as palavras de um ancião que havia instruído concernentemente ao estado dos santos no céu. Estes são os que vivem de grande tribulação e
vieram da grande tribulação e lavaram suas roupas e as avejaram no sangue do Cordeiro. Enquanto as palavras do ancião são dirigidas aos santos no céu, cujas roupas foram lavadas para todo sempre, temporista, Jesus fala aos santos na terra e por implicação insiste com eles a que lavem sua roupa repetidas vezes, tempo presente. Moisés instruiu os israelitas no Monte Sinai a lavarem suas roupas antes que Deus viesse para promulgar a lei, Êxodo 19:10. Isso significa que ninguém pode entrar na presença de Deus com roupas sujas, pois tal ato é para ele abominável. Somente os que estão cobertos com o manto da justiça podem ter acesso à santidade de Deus. Isaías 61:10. Vestidos com linho puro, eles têm permissão de assentar-se à mesa do Senhor. Letra B. Para que tenham direito à árvore da vida, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e querubins lhe barraram o acesso à árvore da vida. Gênesis 3:24. Agora, porém, os santos têm perfeita liberdade de tomar do fruto dessa árvore. Aliás, Jesus lhes outorga o direito de fazer isso. Libertados da servidão do pecado e a culpa por meio de seu sacrifício, agora desfrutam de vida eterna com acesso à árvore da vida desobstruído. Letra C. E entrar na cidade pelos portões. Eles são um povo que tem o direito de entrar na cidade e desfrutar da residência que nunca terá fim. Seus nomes estão registrados no livro da vida, que lhes proporciona cidadania na Nova Jerusalém. Número 15. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todos quantos amam e praticam a mentira. Falando a pessoas na terra, Jesus uma vez mais salienta o contraste entre o crente e o incrédulo. Os crentes são vestidos com roupas limpas e têm o direito de acesso à árvore da vida e à cidadania celestial. Os incrédulos, porém, são excluídos porque seu estilo de vida é comparado ao daqueles que são detestáveis, os assassinos, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os que são enganadores. Essas 6 categorias são idênticas, com a exceção de que os detestáveis são agora chamados cães. Nos tempos da antiga dispensação, os cães eram desprezíveis. 1 Reis 14:11 e 2 Reis 8:13. E um prostituto era chamado cão. Nos tempos da nova dispensação, os rabinos se referiam aos gentios como sendo cães, e Paulo inclusive designou seus oponentes nesses termos. Filipenses 3:2. Em suma, a palavra cão era um termo pejorativo